A grande novidade da não novidade. O pano sobe com manias de stripper. As luzes tomam de assalto o palco, onde um mal muito antigo e bem perfumado vem de excessos de boa vontade e intenções de no futuro, mas somente no futuro, curar a tosse de um mundo a ruir em câmara lenta. Não tão lenta assim, que o digam os mortos matados e os vivos morridos. Se a realidade objetiva não existisse, diríamos que a ficção tende a exagerar até no próprio sadismo. Só que ela, a realidade, enquadra tão bem a metáfora que quase não sobra espaço para uma chave no buraco da fechadura, infelizmente. A sala de cinema está cheia. Entre os convidados, temos mais de 30 milhões de habitantes. Mais de metade deles tem paz e independência. Dizem que têm até democracia e uma tal normalidade constitucional. Só não têm pão, energia elétrica e carteiras num país que até exporta madeira da melhor qualidade. Têm buereré de instituições. Às vezes, o tal país chega a ser o maior exportador de petróleo de África, mas não tem energia elétrica em pleno século XXI. O tal país é privilegiado na abundância de rios e afluentes no mundo. Porém, até beber água é algo desconseguido em quase meio século, desde que se festejou uma tal descolonização. O gado bovino, assiste ao seu próprio sepulcro, um ritual de suicídio, como no Japão imperial. Na fila da frente estão os determinismos histórico-políticos que, desde a dita independência, em 1975, saíram do ovo já com um selo absolutamente claro de exclusivismo. Tendo sido entregue de bandeja o pintainho do poder, a uma tribo que desde ontem, hoje e pelos vistos amanhã e sempre se assumiu, se assume e se assumirá privilegiada, única, intocável e por isso até se acha sagrada e se calhar com alguma razão, na medida em que seriam eles então, os deuses sumérios e babilônicos, presidentes do Conselho de Administração da Escrita, que a todos confunde, e da matemática, que só dá errado. Proprietários do bem merecido gado bovino, a espécie e subespécie condenada a incensar neles a virtude farisaica da glória e do tão merecido Olimpo. Luz, câmara, ação. O ator principal chama-se, pois claro, Angola. Os realizadores ou irrealizadores da tragicomédia continuam a ser invariavelmente os ficcionistas daquela tribo. A dos intocáveis, a dos impunes, a dos bilionários num universo onde a maioria nem milho torrado tem para fingir que democracia se come e eleição é uma espécie de cereal que aparece no prato depois de umas rezas ou quando acabamos de cantar o hino nacional. Aquela tribo que tem sempre razão, mesmo quando a razão não lhes acompanha as passadas. A tribo dos que continuam de olhos abertos, mesmo quando estão a dormir. A dos guias imortais. A dos que nunca se enganam, mesmo dentro de uma floresta de enganos. A tribo dos que nunca se perdem, mesmo no meio da perdição quase total. Estão sempre certos, mesmo quando tudo vai arder. Aquela tribo que manda na polícia, manda no exército, manda no parlamento, manda no Tribunal Constitucional, manda na chamada comunidade internacional, manda nos recursos naturais do país, manda nas bocas, olhos e ouvidos de todo o mundo e do mundo todo, manda nas prisões, entretanto entulhadas de gatunos de galinha,
Manda em Deus e no diabo também. Aquela tribo, vocês sabem qual é? Que mandava os seus filhos estudarem nas melhores universidades do mundo, enquanto os filhos dos plebeus eram enviados para morrer nos campos da guerra, que afinal, no fim das contas, os tornou bilionários. Aquela tribo a quem o poder colonial ofertou o poder, para que, uma vez maravilhados pela metamorfose da portuguesificação do poder, os plebeus não percebessem que, afinal, no subsolo, a lógica do sobrepujamento permanece inteiramente malthusiana, tão mesma como a mesmice. Não obstante os acordos ortográficos e desvios lexicais. A mesma, apesar dos sinais de pontuação. A mesma. E, na verdade, concorre tão somente para a industrialização massiva da miséria, na medida em que esta funciona infalivelmente como um escudo autoprotetor. Afinal de contas, alguma vez o Mike Tyson patrocinaria ginásio para Evander Holyfield? Longe do fogo de artifício das palavras, o que vale mesmo, é o que está no palco. Uma educação de verdade, uma cultura forte, um mercado que estimule a livre iniciativa e incentive o gênio criador, sem a supervisão canônica dos tentáculos do poder, dos cipaios, diga-se, constituiria um risco elevado aos interesses estratégicos da entourage governativa. Eis a razão porque o guião do filme mostra um povo que vem sendo continuamente submetido a uma poderosa castração química das suas potencialidades, desde o âmbito intelectual e cognitivo. Tudo isso, em última instância, concorre para abrir feridas e potencializá-las, no sentido mais radical da vulnerabilização perante as forças da contingência. Depois, restará apenas gerenciar a herança psicossomática deste exercício diário. Pontos de unidade são lancetados, rompidos, dissecados, dividir para melhor reinar, perdoem o clichê. Laços familiares são quebrados. A única família que importa é a tribo dos eleitos pelo poder colonial. O resto são como as fezes. Que sejam felizes no fundo da sanita. Ô João, manda vir o autoclismo que o Zé te deu, igualmente de bandeja, como em 1975. Contra esse arsenal de esbulhe que dura mais de 48 anos, esse genocídio lento, maquilhado com selos ideológicos muito bonitinhos, essa tesoura de terrorismo espiritual estatizado, altamente consequencialista, a única bomba nuclear que possuímos é a gargalhada. Então passamos a vida a nos rirmos da própria desgraça, para aliviar o nosso próprio peso dentro do caixão da sociedade, que anda pendurada no nosso próprio pescoço como uma guilhotina. O que está no cartaz e nos panfletos publicitários é uma coisa, mas a verdade da verdade do filme é bem outra. Manter aquela tribo de 1975 no leme do barco é urgente, é imperioso, é doutrinal, é absolutamente vital. Enfraquecer os ditos cidadãos, mantê-los a naufragar numa lagoa de vulnerabilização sistemática, contínua, constante, 24 sobre 24 horas e nas mais variadas franjas, que eles sejam fracos, tão fracos que nem consigam notar a própria fraqueza, que percam tempo a arremessar suas fraquezas uns contra os outros, enquanto os fortes desfilam num recorte de presunçosa meritocracia. Porque assim, e somente assim, estará garantida a perpetuidade do sistema que com muito carinho atropela o bem de que se diz agricultor, como se fosse uma espécie de um sabre afiado a prometer beijinhos. Somente o enfraquecimento escancar as portas para aquilo que interessa, antes de mais nada e sobre todas as coisas, o poder do regime e daqueles que lhe o deram. Afinal, quando se olha para o palco e não para o fogo de artifício que embeleza os ângulos, notamos que, apesar de não o declarar como tal, o poder e todo o seu proceder circulam dentro das engrenagens de um sistema que, bem vistas as coisas, é definitivamente de castas
O resto é como a espuma na areia. O resto é como os sonhos molhados da adolescência. O resto é como o silêncio quando nos rouba as palavras. Que o diga o discurso de João Eulálio dos Diabos sobre o estado de uma nação que somente ele e os da sua tribo, aquela tribo de 1975, conhecem das suas viagens astrais. A grande novidade mesmo, é que não há novidade nenhuma.